Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui hoje só para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Ano Novo, Nova Oportunidade. Esse texto foi escrito pelo pastor Valmir Vieira e ele está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então não fui eu quem escrevi. Eu só vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Bom, isso dito, vamos pedir que o Senhor nos abençoe. Senhor Jesus, em teu nome pedimos que tu possas nos ensinar e que a gente possa colocar em prática aquilo que as tuas verdades dizem ao nosso coração. Perdoa-nos, Pai. É isso que pedimos. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto de hoje está em Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9. E fala da figueira sem figos. E diz assim: Então, Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas. E quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Ai, disse o homem que tomava conta da plantação. Olha, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nessa figueira e não encontro nenhum. Corte essa figueira. Por que deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: Ô patrão, deixa a figueira ficar mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-la. Amém? Então, o nosso versículo são 2 versículos que o pastor Valmir Vieira escolheu. São os versículos 8 e 9. E dizem assim: Respondeu o homem: Senhor, deixai-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Bem, irmãos, esse texto ele vai falar sobre o fim do ano. E o fim do ano é uma época muito propícia para a gente tomar boas decisões, né? Deixar aquilo que ficou para trás que nos marcou negativamente e que nos sirva só apenas de experiência, né? Então a gente tem que pegar como base as lições das coisas que a gente aprendeu no ano de 2020 e tomar decisões melhores, fazer melhores escolhas para 2021. Então, nesta época, nós temos a oportunidade de celebrar todas as bênçãos recebidas e expressar gratidão. Que jeito? A gente expressa gratidão com palavras, com ações, com coisas que glorifiquem ao nosso Deus. E também agradecer a outras pessoas que foram usadas por Deus, que acabaram por contribuir positiva e diretamente para que fosse possível que essas bênçãos se concretizassem, né? Então, às vezes, o Senhor nos manda uma bênção através de pessoas, através de um amigo, de um médico, de um parente, de um colega de trabalho. Assim, até pessoas que não amam a Deus nos favorecem quando o Senhor deseja nos beneficiar. Então, é bom lembrar que cada uma das áreas da nossa vida, a área espiritual, a familiar, a profissional, a intelectual, a da igreja eclesiástica, a financeira, social, a de saúde física e emocional, ela precisa ser contemplada com os objetivos da inspiração cristã. O que quer dizer isso? Então, que tudo que a gente for fazer, do ponto de vista físico, emocional, em todas as áreas da nossa vida, intelectual, enfim, todas as nossas áreas que nós temos que dar conta como ser humano, tudo que a gente vive tem que ser submetido à inspiração de Deus, né? A inspiração cristã. Que Jesus Cristo possa inspirar as nossas decisões, as nossas escolhas, os caminhos que tomamos em todos os aspectos da nossa vida. Então parece uma bobagem. Ah, vou fazer um bolo. Ah, fazer o bolo não precisa de direcionamento de Deus. Sim, porque
nós vamos abençoar aquele alimento, vamos servir com alegria, vamos fazer com alegria, porque Jesus nos ensina isso. Então, a gente tem que dar graça por estar fazendo aquele bolo, enfim. Qualquer coisa que nós fizermos, como diz aqui o texto, nós temos que fazer as coisas inspiradas por Jesus. Então, o que o pastor Valmir Vieira nos conclama a fazer aqui é que tudo que a gente for fazer, em todos os aspectos, em todas as situações, quer no trabalho, na escola, em casa, vendo televisão, conversando, jogando, fazendo o que for, a gente tem que submeter essas coisas ao Senhor. Pedir ao Senhor que nos ajude a fazermos a coisa certa, para não cometermos erros, para que possamos fazer as coisas de acordo com a vontade do Pai. Então nós temos que pedir força e condições para alcançar todas as nossas metas, desde que elas estejam dentro da vontade de Deus. Porque tem coisas que a gente insiste em fazer e que Deus permite, mas não é a vontade dele. Então nós temos que estar sempre conectados, sempre ligados ao Pai, de forma que nós possamos, através dessa união, entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Às vezes a gente se sente confuso, né? Não sabe que tamanho, que direção seguir. E nós precisamos saber, porque existe um ditado que diz assim, que se você não sabe para que caminho, qual direção você quer ir, qualquer lugar serve, entendeu? Então você tem que saber qual é o caminho que você vai tomar, qual é a direção que você quer seguir, qual é a meta que você quer alcançar. Então, que todos os alvos levem você a ser um cristão melhor. Tudo que a gente escolher para fazer que possa realmente nos tornar uma pessoa em Cristo melhor, em relação a ser um melhor esposo ou esposa, a ser um filho melhor, um irmão que ajuda mais, uma pessoa que seja mais compreensiva no lar, que seja um membro da Igreja de Jesus, que realmente seja comprometido e fiel, que a gente possa ser um empregado, uma empregada que realmente seja diligente, preocupado com as coisas do nosso patrão, que sejamos éticos. Se a gente for estudante, que a gente seja um estudante determinado e dedicado. Não importa o que você estuda, se você estuda o estudo secular, se você estuda violão, se você estuda inglês, não interessa. Qualquer que seja o estudo, que nós possamos ser determinados e dedicados. Enfim, todas as coisas que nós formos fazer, temos que fazer como se fosse para o Senhor. Porque isso é fundamental para que as pessoas vejam Jesus em nós. Ele dá aqui o exemplo também que a gente tem que ser uma pessoa que controla melhor as finanças, né? O cristão deve ter discernimento e sabedoria para lidar com o dinheiro, deve saber se relacionar melhor com as pessoas, cuidar bem do seu corpo, então assim, não ficar largado. Eu como demais, mas tá tudo certo, eu bebo demais, mas tá tudo certo. Eu não fumo, mas tomo uma Coca-Cola que só por misericórdia. Eu nunca faço uma caminhada, eu não me alimento com coisas saudáveis. A minha mente, eu não cuido dela, eu vejo qualquer coisa na televisão, eu vejo pornografia, enfim, a gente deixa os olhos, né, que são a janela da alma, assistir qualquer coisa, qualquer tipo de coisa, e isso vai trazer o quê? Oportunidades ruins, escolhas ruins. Então nós temos que cuidar bem do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma e das nossas emoções, buscando viver sempre de forma equilibrada e saudável, no padrão estabelecido pelo Criador, de forma a glorificar. Então eu vou contar para os irmãos uma historinha. Havia um rapaz que ele estava desempregado e sentindo-se muito só. Ele tinha muita vontade de ter uma companheira, uma namorada. E aí um dia, como ele era cristão, ele pediu fervorosamente a Jesus o emprego e uma mulher que o amasse muito, que o amasse de verdade. E ele, no dia seguinte, abriu o jornal e qual foi a surpresa dele? Tinha um anúncio de emprego para ele. Ele foi imediatamente, se vestiu todo bonito, pegou seu currículo, chegou lá, a fila era enorme, dava volta no quarteirão.
enorme. Quando ele viu a fila daquele tamanho e viu as pessoas na fila, ele disse para si mesmo: eu não tenho a mínima condição de concorrer. Como eu vou concorrer a essa vaga? Certamente estas pessoas são melhores candidatos ao cargo que eu. Eu não tenho condições, não vou nem ficar aqui. E foi embora. Saiu muito triste e muito aborrecido. No caminho, do nada, apareceu um chato de um menino insistindo muito, muito, muito para que ele pegasse a rosa que ele estava lhe oferecendo. Queria que ele desse qualquer moeda, era a última rosa, e ele queria que ele comprasse de qualquer forma. E o menino chato não deixava ele em paz. Bom, então o que ele fez? Como era a última rosa e ele queria se livrar do menino, para ele parar de perturbar, ele enfiou a mão no bolso, viu lá as moedas que tinha, deu para o moleque pegou e entregou a flor para ele. E o moleque foi embora. Bem, ele subiu no ônibus, chateado de volta para casa, e murmurando demais por não ter conseguido emprego. Também estava se sentindo um idiota com aquela rosa na mão. E disfarçadamente, sem olhar muito para os lados, abriu a janela do ônibus e jogou a flor fora. Ao chegar em casa, já tarde, cansado, ele se arrumou rapidamente as suas coisas e foi para a cama dormir. Mas antes ele orou assim: é assim, Jesus, que o Senhor me trata? É desse jeito que o Senhor me ama? É desse jeito, tirando todas as oportunidades que eu poderia ter? E ficou ali murmurando muito. Eu não creio, Jesus, que é assim que o Senhor me ama. Ele foi murmurando e pegou no sono. Então, sabe o que aconteceu com o rapaz? Ele sonhou. E ele sonhou assim: que Jesus, com os olhos muito acolhedores e uma voz muito suave, estava sentado do lado da cama dele. E lhe disse: sabe, aquele emprego lá que estava no jornal, era seu. Mas você não confiou em mim e desistiu, antes sequer de tentar lutar por ele. Sabe aquela rosa? Aquela rosa fui eu que enviei para você. Eu inspirei o menino para lhe entregar a rosa, para vender a rosa para você. Sabe por quê? Porque o amor da sua vida estava sentado ao seu lado no ônibus. Mas em vez de você dar a rosa para ela e ali começar um assunto e aproveitar para fazer uma nova amizade, dali sugerir um amor, não. Você estava ocupado demais, murmurando e reclamando, e acabou jogando a flor pela janela. Então, irmãos, com essa história, quero dizer que muitas vezes Jesus trabalha dessa forma. É lógico que é apenas uma historinha, mas Jesus trabalha assim para nós. Nós oramos e Ele nos oferece as oportunidades. Ele abre as portas para nós. Ele mostra novos caminhos, mas a gente tem que estar alerta, tem que estar atento para aproveitar as novas oportunidades que o Pai tem nos oferecido. Nós oramos, nós pedimos, Ele nos beneficia e a gente não enxerga. Então agora é hora de pensarmos nisso, porque o ano está acabando. Tchau, 2020. Então, 2020 está terminando. Então, o ano novo está começando. Então, de novo, a gente tem que buscar viver de forma equilibrada e saudável, no padrão estabelecido pelo Criador, de forma que possamos receber as bênçãos e glorificar ao Senhor através delas. Bom, nosso manancial termina assim: use cada dia do ano novo para louvar e glorificar aquele que é o Senhor da sua vida. Então, que não sejamos como aquele rapaz que desiste da fila de emprego ao ver a tão longa e jogar fora a flor que servia para que ele conseguisse o grande amor da vida dele. Amém? Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, o meu abraço de ursa, e lógico, né, com a palavra de ordem que é saudades.